Olá, como vai? É com muita satisfação que inauguramos nosso programa de eventos e queremos agradecer e dar as boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Carlos Henrique, sou coordenador de eventos do Gestão Sem Fronteiras, que é um grupo sem fins lucrativos focado em gestão e resultados. Propomos uma forma de trabalho colaborativa, sustentável, multidisciplinar e orientada por processos, visando o aprendizado e o crescimento de todos os envolvidos. Nossa equipe de voluntariado atua gratuitamente em projetos de gestão para outras entidades sem fins lucrativos. Também realizamos eventos destinados ao público em geral, abordando e promovendo a discussão de temas relevantes relacionados à gestão e à busca por resultados positivos para as organizações. Nosso webinar de hoje, cujo tema é o apoio da blockchain à gestão, tem o patrocínio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC, especificamente a PUC Virtual, e será apresentado por José Luiz Pereira Silva. José Luiz, a quem agradecemos antecipadamente a colaboração, atuou nos últimos 12 anos em projetos de adoção de melhores práticas de gerenciamento de serviços de TI e governança de TI. É graduado em Gestão de TI pela UES e possui as seguintes certificações e títulos: IT Service Manager, IT Expert, Expert ITSM ISO 20000, COBIT e Lean IT. Atualmente atua na TI da CEMIG em projetos de processos, de gerenciamento de serviços de TI, gerenciamento de serviços corporativos e governança. Com vocês, José Luiz. Boa noite, agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês fazendo esse webinar. O assunto que a gente vai falar hoje é ao mesmo tempo desafiante e intrigante, e a gente poderia gastar aqui 15 minutos falando sobre o assunto ou gastar um dia inteiro. Mas eu acredito que nesse tempo aqui a gente vai conseguir conglomerar aqui a maioria dos conceitos que vão nos ajudar a entender não só o que seria a tecnologia, a blockchain, e como a gente pode utilizar essa tecnologia para auxiliar a gestão. Então a gente vai passar por esses tópicos da agenda. Vocês não estão vendo, né? Mas aqui a gente vai passar por esses tópicos e vamos explorar esse assunto de uma maneira mais didática possível que a gente conseguiu construir. Bom, então antes da gente começar, só para a gente deixar claro, a nossa expectativa com essa apresentação não é aprofundar aspectos sobre o blockchain, nem aspectos de modelo de gestão e governança, nem falar ou explicar o funcionamento de criptomoedas e nem criar ou usar uma blockchain. O objetivo está mais voltado em introduzir, ser uma introdução à tecnologia da blockchain, uma visão geral sobre a tecnologia e possíveis aplicações da tecnologia para auxiliar a gestão. Bom, o que é blockchain? A grosso modo, na visão mais geral, blockchain é um banco de dados, né? Um banco de dados com características peculiares. Diferente do que a gente está acostumado com bancos de dados, que você tem transações que criam registros e alteram registros, o blockchain é um banco de dados que você só consegue criar registros, você não tem capacidade de alterar informações em um dado que foi inserido na blockchain. Então essa talvez seja a principal característica que diferencia a blockchain de outros bancos de dados. A blockchain ela tem dois fundamentos, ela tem dois elementos que caracterizam ela, né, que constituem ela, a criptografia e a distribuição. A gente vai ver um pouco mais a respeito desses dois fatores e entender como que a criptografia e a distribuição fazem com que a blockchain seja esse banco de dados com essas características peculiares que a gente viu, que eu mencionei. Bom, sobre criptografia, basicamente, nós temos diversas técnicas utilizadas em criptografia. Duas destas técnicas que são as que são utilizadas em blockchain, para fazer a blockchain, né? Que é o hashing e a criação de chave pública e privada, a criptografia simétrica. Bom, criptografia simétrica a gente não vai aprofundar porque é um assunto por si só, é muito extenso, mas basicamente é a possibilidade de você ter uma chave privada e uma chave pública, e a partir dessas duas chaves você ter a possibilidade de fazer uma autenticação com uma chave privada, e através de chaves públicas você criptografar uma informação e conseguir decriptografar essa informação através dos detentores ou dos proprietários da chave privada.
Então isso é muito utilizado na blockchain, não só para poder fazer a criação das contas ou autenticação, mas também para fazer o endereçamento e outras técnicas utilizadas na tecnologia. A gente vai ver isso encaixando um pouco melhor na frente. Os hashes é uma técnica interessante, que é uma maneira de você pegar uma mensagem e criar a partir dessa mensagem como se fosse uma digital eletrônica. Então eu posso pegar uma mensagem qualquer e transformar essa mensagem em código, ou seja, uma mensagem que pode ter um tamanho variável, eu transformo ela em um código de tamanho fixo. E esse código ele tem a capacidade de identificar essa informação. Eu consigo garantir que eu não vou ter colisão, ou seja, para duas mensagens diferentes eu não vou ter o mesmo código de hash. E para qualquer alteração, por menor que seja em uma mensagem, o hash ele vai sofrer uma alteração substancial no seu conteúdo. Então, esse é um elemento que é extensivamente utilizado na tecnologia. A gente vai entender como que ele de certa forma, é o principal elemento que permite a blockchain, né, funcionar e ter as características de funcionamento dela. A função de hash aqui tem uma demonstração. A gente tem duas mensagens, né, duas frases. A única diferença que existe de uma frase para outra é a letra L maiúscula na mensagem de cima e a letra L minúscula na mensagem de baixo. Esse código abaixo da frase é o hash dessa frase. Ele é totalmente diferente na mensagem de baixo. Então, uma simples alteração na mensagem faz com que o código seja substancialmente diferente, totalmente diferente. Bom, agora falando sobre a rede distribuída, né? A gente já viu um pouco sobre a criptografia, né? Os dois conceitos que são muito importantes na blockchain, que é o hash, né? Que é uma função que é muito utilizada, e as chaves assimétricas. Agora, a rede distribuída ela tem um outro papel muito importante, porque é uma maneira de você ter diversos nós integrados em uma rede, compartilhando de maneira distribuída todos os recursos que existem nesta rede. Então é como se cada nó tivesse o funcionamento tanto de cliente como de servidor. A gente tem aqui um paralelo de diferentes redes, né? A rede centralizada, descentralizada e distribuída. A característica da centralizada é que todos os nós se conectam a um ponto central. A descentralizada, você tem alguns pontos centrais, que no caso de uma indisponibilidade pode romper um segmento da rede. A distribuída não tem nenhuma dessas vulnerabilidades. Todos os nós estão interligados a todos os nós. E essa interligação, ela tem uma característica interessante, que cada nó ele compartilha todas as informações. Eu não tenho um nó que centraliza as informações. Cada nó na rede atua tanto como cliente como servidor. E na blockchain, a rede é caracterizada dessa maneira, é uma rede distribuída. Bom, agora vamos tentar entender, ou enxergar, ou visualizar o que seria um bloco. Como que é um bloco, né, nessa rede? Né? É um registro de dados, né, que tem algumas informações ou alguns campos com determinada formatação. Então, esse aqui é um exemplo de um bloco. Né? Eu tenho um campo com informações sobre a versão da blockchain, ou talvez até a numeração do bloco, os dados que vão ser armazenados no bloco. O nonce é um número que é incrementado sempre que eu vou fazer o cálculo do hash do bloco. Isso aí tem a ver com a complexidade, a gente vai ver um pouco mais à frente. Eu tenho o hash do bloco anterior, que é como se fosse a digital eletrônica do bloco anterior. E eu tenho o hash do bloco que eu estou falando, que é a digital desse bloco. Então essa é a aparência de um bloco. Né? Só por curiosidade, o bloco da blockchain do Bitcoin, que é né, como todos já devem saber, que é uma moeda digital que utiliza a blockchain, né, para poder fazer o funcionamento dela, ela tem esse aspecto, né, ela tem alguns campos a mais. Né, então, utiliza o mesmo conceito. Ela tem, talvez o elemento mais importante é o hash do bloco anterior e o hash do cálculo desse bloco em si. Como que essas coisas se encaixam? Né? O bloco, um determinado bloco se relaciona com os blocos anteriores subsequentes através do próprio hash. Então, cada bloco, assim que ele é fechado, assim que ele é consolidado, eu faço uma função hash nele como se eu estivesse tirando uma digital eletrônica desse bloco. Então, aquele bloco, aquela digital eletrônica me garante que o conteúdo daquele bloco está imutável. Porque, como nós vimos, se eu chegar num bloco e fazer uma alteração a menor que seja, o código do hash ele é totalmente diferente. Então é muito fácil validar
um bloco, né? Basta eu executar o hash e ver se o número que eu vou receber é igual ao hash que está registrado no próprio bloco. Então é uma maneira fácil de você identificar alguma alteração ou alguma fraude em um registro da blockchain. Agora, o que é interessante, que inclusive é o que nomeia a tecnologia, ou denomina a tecnologia, é como um bloco está interligado aos outros, né? Sempre, ao fazer o cálculo do hash de um bloco, eu incluo no cálculo o hash do bloco anterior. De maneira que, se eu fizer uma alteração em um bloco, todos os blocos subsequentes terão os seus valores invalidados. Então, isso é uma maneira de você criar uma consolidação, um acoplamento muito forte entre todos os dados da blockchain, desde o primeiro bloco até o bloco mais recente. Então, esse talvez seja o principal diferencial dessa tecnologia. Você consegue ter uma coesão e uma garantia de todas as informações que foram registradas, e a garantia da imutabilidade da informação. Bom, uma outra técnica que é aplicada, um outro conceito que é incluído para constituir a blockchain é o conceito de consenso distribuído. O que o consenso me garante? Como a gente mencionou mais cedo, a gente enxerga uma rede distribuída de diversos computadores interligados que compartilham todos os recursos entre si. A blockchain ela faz o quê? Cada banco de dados em um nó, ele é compartilhado entre todos os outros nós da rede. De maneira que, se eu fizer uma alteração de um bloco em um destes nós, esta mesma alteração tem que se replicar para todos os demais para ela ser considerada válida. Então, sempre quando eu adiciono um bloco na rede, na blockchain, esse bloco vai ser validado por todos os nós. Então, caso algum nó ou um conjunto de nós não confirmem essa informação, esse bloco vai ser descartado, ele não é validado, né? Então, como diz aí, uma vez um bloco que tiver completado, o registro ele vai para a blockchain. Se tiver algum nó ou uma porcentagem destes nós que não concordarem com essa informação, que é o que a gente chama de consenso, esse bloco é descartado. Na blockchain do Bitcoin, por exemplo, 50% dos nós tem que ter a mesma informação, né? E caso 50% mais um, né? Ou seja, a maioria dos nós tem que ter a mesma informação, para que aquela informação seja validada e consolidada entre todos os nós posteriormente. Então, para que um ataque na blockchain seja logrado, o hacker, né, o atacante, ele tem que fazer alteração na metade dos nós. Por isso que quanto mais nós você estiver envolvido na rede, mais segura é essa rede. Bom, o blockchain é isso. Indefinidamente os blocos vão sendo consolidados e vão formando a rede, né? O que a gente mencionou antes sobre a imutabilidade é justamente isso. A partir do momento em que você tem blocos que compartilham criptograficamente, né, chaves, né, ou hashes, né, entre eles, eu consigo garantir que a informação dos blocos anteriores, elas são válidas, elas não foram alteradas, né? Caso eu faça alguma alteração em algum bloco, essa informação ela vai corromper todos os blocos subsequentes, né? Cada bloco contém um hash, que é como se fosse a digital eletrônica dele, que depende do valor do hash do bloco anterior. Então, tentando ilustrar aqui, se eu fizer uma alteração indevida num bloco, essa informação ela vai corromper aquele bloco, ou seja, eu alterei um hash de um bloco, o bloco subsequente ele já foi identificado como inválido. E esse transtorno que você causou na blockchain ele vai propagar para os blocos seguintes. Então é necessário recalcular todos os blocos daí para frente. Então isso, computacionalmente falando, é quase impossível de acontecer, porque além de eu ter que recalcular todos os blocos que são sustentados por aquele bloco que eu estou fazendo o ataque, eu preciso fazer esse mesmo recálculo, essa mesma informação, replicar para a maioria dos nós da rede. Então, quanto mais nós você tem, mais segurança você tem. Isso, computacionalmente falando, é quase impossível eu conseguir destruir ou manipular ou modificar uma informação numa rede dessa. Pelo menos, né, hoje em dia, né, não sei daqui a 20, 30 anos, com o poder computacional, como que isso vai acontecer, mas eu acredito que a gente tem muitos anos aí ainda
de garantia dessa imutabilidade, né, ou dessa segurança. Bom, então até agora a gente viu que a blockchain ela tem dois elementos que fundamentam ela, que é a criptografia, né, e a rede distribuída. A rede distribuída, quanto mais nós eu tiver na minha rede, mais segurança eu vou ter, ou mais garantias de imutabilidade eu vou ter. E isso, no caso da blockchain, computacionalmente é quase impossível fazer uma quebra dessa segurança, né? E com isso eu garanto uma imutabilidade das informações que são registradas e armazenadas na rede. Bom, a partir daí a gente começa a ter alguns conceitos, algumas noções que nos ajudam a compreender as possibilidades da utilização da tecnologia. Um conceito que ele praticamente nasceu junto com a blockchain, junto com o Bitcoin, é o livro Razão Distribuído, né, que é o conceito da gente entender a blockchain como um livro-razão. Uma maneira de você armazenar valor, né, ou registrar ativos que permitam você transferir ou fazer transações com valores, né? Um livro-razão distribuído é um consenso de dados digitais replicados, compartilhados e sincronizados de maneira geográfica, dispersos geograficamente, através de múltiplos sites ou múltiplos nós, países, instituições, sem uma administração centralizada ou armazenamento de dados centralizado. Porque, como a gente viu, é um banco de dados, mas a principal característica desse banco de dados é porque ele é distribuído, né, num banco de dados que a mesma informação que tem no nó, ela tem em todos os nós dessa rede. Bom, um exemplo de um livro-razão, aqui pictoricamente falando, é como se fosse uma tabela de ativos, né? Então eu posso armazenar ou representar qualquer ativo físico de maneira digital e todas as transações que eu faço com esses ativos, elas podem ser representadas nesse livro-razão digital, né? Nesse livro-razão distribuído. Então é isso que é feito com o Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin ele é um ativo, é uma moeda, é uma criptomoeda, e eu consigo registrar todas as transações que foram feitas, né, dessa moeda de uma carteira para outra, né? Então é como se o Bitcoin fosse um livro-razão gigantesco, com todas as transações que aconteceram desde que ele foi iniciado, desde que ele foi fundado, inclusive com o aspecto de gerar novos tokens, ou novas moedas, ou novas unidades da moeda de Bitcoin, que é um processo de mineração que a gente não vai entrar aqui por enquanto, que tem a ver com a complexidade e outros aspectos. E isso seria um assunto relacionado à moeda em si, ao Bitcoin em si. Mas é como o exemplo, né, é para dizer que é um livro-razão, né, distribuído, né, que registra essas transações. O livro-razão distribuído nos permite substituir diversos bancos de dados privados, onde cada organização tem uma base de dados compartilhada, que é confiável e acessível por todas as partes envolvidas. Então aqui a gente já começa a perceber que eu começo a ter um elemento que não é comum nas relações entre outras empresas que compartilham informação ou dados, que é confiança. Porque geralmente a gente precisa de uma unidade centralizadora para poder auditar, para poder controlar, para poder gerenciar a informação ou ativo ou qualquer tipo de valor que você, de certa forma, passa ou transfere a fidúcia dele para essa unidade central. Com a blockchain, isso passa a dissipar. Eu passo a não precisar de ter uma unidade para centralizar esse tipo de controle de informação, porque o controle ele já é tácito, ele já está na própria rede. Então, quando eu pego uma moeda e transfiro uma moeda digital da minha carteira para a carteira de um amigo ou de um colega, não tem um banco para poder fazer isso. A própria rede já estabelece como que isso vai funcionar e como que isso acontece. É como eu falei, né, a confiança passa a existir, né? A partir desse momento que você tem uma tecnologia que garante a imutabilidade, a veracidade e a precisão da informação, eu não preciso mais de ter uma unidade, ou uma empresa, ou um mecanismo para centralizar ou para fazer a gestão disso para mim. A gestão já está na própria rede, né? Ao habilitar confiança nas redes organizacionais, estes livros-razão permitem a formação de organização e colaboração
onde anteriormente não havia, como através de cadeias de suprimentos e processos entre diversos provedores. Então, até mesmo a transferência de informações e ativos entre cadeias de valor de diversas empresas, elas passam a funcionar de maneira automática, autônoma, sem a necessidade de ter uma entidade no meio, né? Então, isso aí é um paradigma, porque hoje é difícil a gente encontrar uma situação que você tenha essa confiança. A blockchain está trazendo essa possibilidade. E já existem casos de utilizo da tecnologia trazendo benefícios, né, nesse tipo de relação. Bom, contratos inteligentes, né, que é um outro tópico ou aspecto interessante da gente falar, né, é como se a gente possibilitasse que na blockchain algumas coisas fossem automatizadas, né? Então a gente vai começar a perceber que é possível eu começar a representar certos aspectos da sociedade dentro da rede, né, no que tange a comportamento, no que tange a expectativa de resultado, ou que tange a determinados padrões de comportamento que você quer definir ou moldar, e você consegue criar programas que vão pegar os dados da blockchain, vai analisar esses dados e vai, de certa forma, automatizar alguma ação ou alguma execução dentro da blockchain em função dos dados que estão lá, né? Então, os contratos inteligentes são programas, né, que podem representar ou, de certa forma, mimetizar regras de negócio, né, que você pode estabelecer num determinado processo, e essas regras, assim que as condições forem obedecidas, elas serão executadas, né? E isso de maneira autônoma, automática. Então, os contratos inteligentes automatizam operações básicas, é protegido contra alterações, porque por estarem na blockchain, eles também são imutáveis, e remove a necessidade de instituições intermediárias, como a gente viu até o momento em diversos aspectos, né, do que a gente já avaliou aqui sobre a blockchain. Então, os contratos inteligentes eles são interessantes nesse aspecto, porque eu consigo pegar, por exemplo, eu posso ter um contrato entre duas partes ou entre duas empresas, cada uma vai ter sua chave privada, eu consigo gerar um programa, pegar esse programa, utilizar a chave privada das duas entidades, ao colocar esse programa na blockchain, ele vai ser assinado por essas duas entidades e ele já está ativo, ou ele pode ser ativo durante um período, e a partir daí, baseado nas informações que as entidades vão estar registrando ou armazenando ou serão inseridas na blockchain, esse contrato vai observar essas informações e já vai tomar as decisões e execuções que forem estabelecidas no algoritmo do contrato inteligente, né? Um exemplo de um contrato inteligente é um acordo de nível de serviço que você pode estabelecer entre duas partes, né? A provedora deve entregar os produtos solicitados em 10 dias, por exemplo. Caso ela viole o pedido, há uma multa equivalente a 1/3 do valor do pedido a cada dia de atraso. Então, cada pedido é um registro na blockchain, né? Vai ter alguns itens solicitados, vai ter um prazo de entrega e isso tudo vai ser um registro que vai ter na sua base de dados. O contrato inteligente vai monitorar automaticamente esses registros e vai tomar as ações. E como a maioria das transações também podem já automaticamente envolver valores, né? Muitas vezes eu faço um pedido e os valores na própria blockchain, eu tenho transferência de valor através de tokens ou através de alguma criptomoeda, a multa já pode ser aplicada de imediato, né? A multa será executada automaticamente através da transferência de tokens, ou transferência pode ser uma moeda digital, a favor da parte afetada. Então, são um exemplo de um contrato inteligente que pode ser aplicado e automaticamente já trazer o resultado que se espera. Então, a partir daí, a gente já pode falar de tokens, né, e como os tokens podem influenciar na gestão descentralizada. Né? Então, o blockchain é um novo paradigma de organização para a descoberta, valoração e transferência de qualquer unidade discreta de valor e para o desenvolvimento de organizações distribuídas através de um sistema de mercados de tokens. Então, o que a gente está querendo transmitir com essa mensagem? Qualquer valor, ou qualquer unidade de valor que você queira registrar, uma unidade de valor quantificável que você queira registrar, você pode registrar na blockchain.
E cada unidade desse valor é o que a gente chama de token. Então, quando eu falo do Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin ele é um token que tem lá dentro uma unidade de valor, e a gente representa essa unidade de valor através de uma cotação em dinheiro, né? Que ele tem uma cotação, ele tem uma taxa de conversão para o dólar, por exemplo. Então, token pode ser de diversas coisas. Tudo aquilo que você considera que tem valor, você pode registrar como token, como, por exemplo, likes de uma rede social. Eu posso ter uma rede social que ela transforma os likes em tokens e isso vai ficar registrado de maneira imutável na rede. É a mesma coisa o próprio Bitcoin, que é uma moeda, ou qualquer altcoin, ou qualquer moeda digital. Por exemplo, um token relacionado ao meio ambiente. As pessoas que contribuem de alguma maneira com o meio ambiente, elas registram ou ganham tokens, que representam um comportamento que foi desejado, um comportamento positivo. Geralmente, a gente influencia comportamentos positivos e penaliza comportamentos que não são positivos, que são negativos. A partir do momento que você tem uma sinalização, uma auto-organização e uma coordenação, você tem o que a gente chama de sistema de gestão descentralizado. Porque eu passo a ter mecanismos, através da tecnologia do blockchain, eu passo a ter mecanismos que me permite que eu, de certa forma, molde ou oriente um determinado comportamento, baseado em alguma regra. Pode ser uma regra social, uma regra da empresa, ou pode ser qualquer aspecto que você queira ter algum tipo de influência. Porque você começa a ter transferências de valor para determinados pontos, ou pessoas, ou redes, ou entidades, conforme o comportamento que ela tem. Então, isso você estabelece, você coloca na blockchain e esquece. Isso vai acontecer automaticamente à medida que a rede vai crescer e as interações acontecerem, e essa influência ela já vai acontecer de maneira automática, autônoma. Bom, um exemplo é um token de ar limpo, um outro exemplo. Então, qualquer um que provê um serviço que contribua com a manutenção e provisão de ar limpo pode ganhar tokens. Então, uma empresa ou até mesmo uma pessoa que tem alguma iniciativa ou alguma providência que contribua para o ar limpo, ela ganha tokens com isso. Você pode fazer o contrário. As pessoas, ou empresas ou entidades que poluem o ar, elas vão ser penalizadas. Por exemplo, quem planta uma árvore vai ganhar tokens. E quem polui com combustão de um motor paga tokens. Então você tem aí uma transferência de valor que está moldando um comportamento. E de certa forma isso influencia o comportamento das pessoas. Um outro exemplo que talvez tenha, por enquanto a gente não tem uma aplicação disso, mas é uma tecnologia emergente, que são os veículos autônomos. Eu imagino que uma confusão que vai acontecer logo que essa tecnologia ou essa tendência se tornar uma realidade, é quando chegar vários veículos autônomos num cruzamento, como que eles vão decidir quem que vai ter a preferência, Então, podem ser utilizados tokens para isso. Todo veículo que cede ou que dá a preferência ganha tokens. E todo veículo que quer ter a preferência num dado momento, seja por alguma prioridade ou por alguma outra questão relacionada até mesmo ao perfil do condutor, ele tem que pagar tokens para isso, para os veículos que vão estar cedendo o lugar. Então, isso é uma maneira de você gerenciar autonomamente, como que uma determinada função ou realidade vai acontecer. Isso totalmente autônomo. Nesse caso, por exemplo, não por ser veículo autônomo, é autônomo mesmo a como os tokens são transferidos, e gerenciam e moldam o funcionamento de um determinado processo. Nesse caso, você pode ter também contratos inteligentes rodando por trás para poder auxiliar nessa gestão, nesse controle, nessa transferência, ou como vai acontecer o processo. Bom, isso nos leva a ter um racional aqui, ou um ponto quiescente no que eu diria, a relação da tecnologia da informação com uma tecnologia institucional. Porque a gente já começa a falar não só de tecnologia mesmo, ou uma maneira da gente utilizar a tecnologia da informação para registrar informações de uma maneira segura, imutável,
protegida de qualquer tipo de manipulação ou fraude e tudo mais. Você começa a interferir na forma como processos são realizados ou executados, seja na sociedade, seja numa empresa, seja em qualquer aspecto da nossa vida, né, através da tecnologia, né? Não é só a tecnologia, mas a tecnologia que permite isso, né? E como você está empregando os tokens e pretende fazer uma determinada gestão utilizando esses tokens, né? Aqui a gente tem um slide que é interessante, porque ele nos mostra alguns modelos de gestão, né? São modelos contemporâneos e que a gente chama de paradigmas, inclusive, né? A gente tem a nova gestão pública, né, que aqui está com a sigla NPM. A gente tem o Estado neo-weberiano, que está aqui com a sigla NWS. E você tem a nova governança pública, que é a sigla NPG. Cada modelo ou cada paradigma tem um conjunto de ferramentas. E essas ferramentas vão desde de terceirização ou contratação de terceiros até transparência e liberdade total de informação e participação dos usuários nos serviços e na validação do serviço que é prestado. Então, essas ferramentas, elas são diversas, e aqui só está o exemplo de algumas, né? E sem deixar de mencionar que esses extremos passam pelas parcerias públicas-privadas, que é como se fosse um meio termo que é muito relevante, porque sai da dimensão pública e vai para a dimensão privada. Esses modelos, eles são interessantes porque não existe um modelo só. Cada um tem uma característica, cada um tem sua forma de atuar, tem os seus prós e contras, mas geralmente sempre existe uma tendência para um lado ou para o outro, até mesmo em função das ferramentas ou das opções que são fornecidas com cada um desses modelos. Uma coisa muito interessante é que na blockchain a gente consegue, de uma maneira muito interessante e surpreendente, colocar todas essas ferramentas para funcionar. Entendeu? A gente consegue integrar essas ferramentas, potencializar o uso desses modelos, de maneira que você tem um leque de possibilidades muito grande na utilização da tecnologia em apoio à gestão pública, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque já existem aplicações destes modelos e dessas ferramentas potencializados e fomentados, né, ou enriquecidos através do uso dessas tecnologias, né, como livros digitais, tokens, a própria blockchain, né. Fazendo um shift aqui na dimensão, né, eu estou pegando agora as parcerias públicos-privadas que a gente viu como uma relação daqueles modelos, encaixando isso com uma gestão privada, que tem os influenciadores. Então a gente tem aqui um exemplo de influenciadores de uma organização privada e como que aqueles modelos permitem também a relação entre essas duas dimensões, né? Tanto no que são fatores intrínsecos da organização, que estão no microambiente, como fatores extrínsecos também, que estão no macroambiente. Então, ou seja, é como se eu tivesse uma potencialização do uso de ferramentas, não só numa dimensão como a dimensão da gestão privada, mas também a relação, ou a potencialização da relação entre a gestão privada, ou dessas ferramentas e modelos, com a própria gestão privada, né, da gestão pública com a gestão privada. Então, é o potencial gigantesco da tecnologia para auxiliar a gestão nesses aspectos, né. Bom, um outro contexto que a gente consegue encaixar ou perceber uma contribuição relevante da tecnologia é na gestão de pessoas, né. Segundo um relatório da PwC, que é a PricewaterhouseCoopers do Reino Unido, a blockchain pode impactar muito a gestão de recursos humanos. 4 áreas se destacam, né, que é a obtenção e gestão de talentos, ganhos de produtividade, pagamentos e mobilidade transfronteiriços e prevenção de fraude, cibersegurança e proteção de dados. Eu acho que quanto à prevenção de fraude, cibersegurança e proteção de dados, o que a gente já viu até agora, dá para a gente conseguir vislumbrar como que isso acontece, né? Até mesmo pelas características da criptografia, as relações criptográficas entre cada bloco, a imutabilidade das informações, o consenso, tudo que a gente já viu nos ajuda a entender melhor como que isso funciona. Mas e os demais, né? Como, por exemplo, a obtenção e gestão de talentos? Como que funcionaria, né? Ganhos de produtividade, como funcionaria? Daqui para frente, a gente vai ver pelo menos 2 destes itens, né? Como que aconteceria.
Bom, até esse momento, eu imagino que vocês já devem ter percebido como que a tecnologia ela tem um leque enorme de opções. Eu diria que talvez agora a gente chegou no ápice da apresentação, porque a gente consegue agora, através da nossa criatividade, ou, né, até mesmo extrapolando um pouco o pensamento, imaginar inúmeras aplicações, né, da tecnologia para nos auxiliar na gestão. Então, eu vou passar aqui alguns slides que, na verdade, são como se fosse uma tela em branco, né, vislumbrando uma relação de diversas blockchains, ou sidechains, como a gente pode chamar também, para poder fazer uma série de oportunidades ou possibilidades de gestão. Então, vamos imaginar uma blockchain nacional, como se fosse o país, né, tem uma blockchain que ela consegue pegar diversos ministérios, e cada ministério com diversas agências, e consolidar processos e informações nessa blockchain. Alguns processos, inclusive, podem ser automatizados através dos contratos inteligentes, e as informações das agências que tangem a operações do setor público vão estar todas registradas nessa blockchain. Né? Eu posso ter uma relação dessa blockchain com blockchains privadas. São empresas privadas que oferecem serviços, né, que podem ser serviços até mesmo para o setor público ou privado, como também serviços ao cidadão ou pessoas comuns. Né? Então, essas informações da blockchain nacional vão estar disponíveis, lógico, dentro de determinadas regras de segurança da informação e de privacidade, para permitir ou potencializar esses serviços que são fornecidos através das blockchains privadas. Escolas, né, escolas públicas ou até mesmo as escolas particulares, que a gente pode considerar como escolas privadas, elas também têm uma blockchain que gerencia ou que vai armazenar as informações relacionadas à operação dessas escolas. Né? E a mesma coisa com as universidades. Eu vou ter universidades que vão estar compartilhando informações e dados, informações com a blockchain de universidades. E chegando até na blockchain industrial, uma blockchain da indústria, que informações de profissionais de diversas empresas, e nesse caso pode ser várias blockchains industriais, que vão ter informações sobre organizações, seja organizações de um determinado segmento, que pode ser em uma blockchain, ou uma blockchain compartilhando informações de diversas organizações. O que a gente consegue perceber com isso aqui? Eu posso ter uma pessoa que ela nasceu, a certidão de nascimento dela foi registrada na blockchain nacional. Quando ela foi utilizar qualquer serviço de uma rede privada, ela se autenticou, ela foi autenticada ou reconhecida através da blockchain nacional, que é através de uma identificação, pode ser até a sua carteira de identidade nacional. A mesma coisa nas escolas. Quando a pessoa chegou no ponto de ir para a escola, né, na primeira infância, ela já foi matriculada e na hora da matrícula a única coisa que foi pedida foi alguma informação que identificasse qual que é o registro dela na blockchain nacional, que vai ter o registro das pessoas lá. E isso para qualquer escola que estaria utilizando esse recurso. A partir daí, né, quando essa pessoa chega, né, na universidade, vai ser a mesma coisa. Eu tenho todo o histórico da vida dela. Um exemplo, talvez, né, voltando um pouco, a blockchain privada pode ser um hospital. Né, qualquer exame que eu faço, ou precisei fazer, ou qualquer consulta, essas informações podem ser de maneira segura registradas numa blockchain privada. Né? Eu estou na universidade, por exemplo, sofri um acidente, estou inconsciente, estou precisando de um atendimento, e essas informações podem ser facilmente acessadas pela entidade que vai me atender, pode ser uma entidade privada, acessando as minhas informações que estão na blockchain, tipo grupo sanguíneo, alguma alergia ou qualquer outra informação, algum exame, algum medicamento que eu faço, tenho uso controlado. Então essas informações vão estar todas disponíveis, lógico que com os devidos controles de acesso. Cheguei numa empresa, estou trabalhando ou melhor, antes de eu chegar no trabalho, né, eu vou ser convocado, né, ou seja, eu estou passando por um processo de seleção. Todas as informações da minha vida que vão estar disponibilizadas nas diversas blockchains podem estar disponíveis para serem consultadas pela empresa. Né? Ou seja, de repente, numa situação prévia a uma entrevista, para um processo de seleção. Então, gente, isso é só um exemplo, né, de um painel, né, isso aqui é um painel em branco, de todas as possibilidades que a gente pode construir com a blockchain. Né?
A quantidade de possibilidades é inúmeras. Né? Talvez aqui um exemplo de uma gestão de desempenho, né, de uma pessoa seria a mesma coisa. A pessoa formou na faculdade, está procurando um emprego, né? Ou seja, todas essas informações aqui, ó, perdão, passou um slide a mais aqui. Todas as informações que foram sendo geradas ao longo da vida de uma pessoa, elas podem estar todas na blockchain. Hoje você me pergunta, nossa, mas tanto de informação está lá na blockchain, nossa senhora, não é perigoso? Não, eu falo para você pior, talvez todas essas informações hoje já estejam na internet, de uma maneira que você não gostaria. Né? É preferível que essas informações estivessem de uma maneira estruturada, com controle, né, adequado de acesso, né? Por exemplo, todo esse leque de informações pode estar configurado de maneira que o acesso a ela só pode ser realizado através de sua chave privada ou através de uma chave pública que você pode ceder para uma entidade para ela ter acesso às suas informações. Então, só vai ver suas informações quem você autorizar. Então, isso tudo é muito interessante, pois quando você chega numa empresa, a seleção ela pode utilizar aprendizado de máquina ou inteligência artificial para poder selecionar os melhores perfis para uma determinada função na empresa. Estou falando que é os melhores profissionais, não. Muitas vezes, para uma determinada função numa empresa, o melhor profissional não é o que está mais gabaritado. Muitas vezes é uma característica do perfil dele, que foi construído durante a vida toda dele, vai indicar o melhor candidato para uma determinada vaga. E isso é possibilitado através da tecnologia. A partir do momento em que você tem as suas informações profissionais de entregas de resultado, de avaliações de desempenho, projetos que você participou, o resultado de processos que são corriqueiros, né, que podem de alguma maneira serem avaliados ou validados, você pode entrar num esquema de gamificação, que vai fazer o quê? Vai permitir com que essas informações, esses tokens que podem ser gerados na blockchain, te dê o que a gente chama de emblemas, ou títulos, bonificações, feitos. Algumas pessoas gostam de falar o termo kudos, ou até mesmo badges, né, ou etiquetas, né, várias pessoas, cada pessoa chama de um jeito. De maneira que você começa a perceber, ou até mesmo os seus colegas começam a perceber que determinados comportamentos ou que determinadas formas de trabalhar ou determinados resultados são reconhecidos, por mais que isso aqui não represente um reconhecimento financeiro, né? A partir do momento que a gente está utilizando tokens para poder chegar nesse ponto, e a gente sabe que cada token representa uma unidade de valor que é quantificável, esse valor, às vezes, ele não é físico, não é um valor quantificável, muitas vezes é um valor abstrato, mas que tem relevância para as pessoas, né? Então, quem já experimentou alguma plataforma que oferece alguma maneira de quantificar resultados, né, seja através de gamificação ou de algum outro método, a gente sabe que isso tem valor, isso gera uma comoção na pessoa. A pessoa passa a entender que o que ela faz é valorizado, ou pelo menos tem valor, né, para algumas pessoas e para ela, né? Bom, possíveis usos da blockchain: identificação do cidadão, status, currículo escolar, carteira de trabalho, né, etc, etc, etc. São muitas as aplicações do uso da blockchain relacionadas à gestão. Só rapidamente mostrar um caso de uso aqui de identidade digital, né, utilizado na Estônia. A Estônia foi o primeiro país a utilizar a blockchain em nível nacional, né? Então, aquele exemplo que eu mostrei para vocês lá, que eu chamei de uma tela, né, que a criatividade, a percepção de cada um pode fazer um desenho diferente, esse mesmo desenho é o que existe na Estônia, né? Aquilo ali não foi uma invenção minha, né? Aquilo ali na verdade foi uma replicação. É assim que funciona lá, né? Então, cada cidadão, né, a identidade dele, quando ele vai fazer o seu registro, ele recebe um cartão, né, um smart card, que tem uma identificação dele, e isso, na verdade, nada mais é do que uma informação que é uma referência ao seu hash, né, ou a sua identidade lá na blockchain, né? Inclusive, você recebe um pendrive, que você dobra o pendrive e ele já vira um leitor de cartão. Você pode inserir isso em qualquer computador, né? Um outro exemplo é a utilização disso no setor médico, né? Lá também, né, tem uma empresa que chama GuardTime,
que ela criou uma blockchain chamada Data Lake, que é utilizada para todas as operações médicas do país, né? Então, seja um exame que você fez, um exame de imagem, uma prescrição médica, uma licença médica, né? Por exemplo, vamos supor que você tem um relógio, um smartwatch que mede seu ritmo cardíaco, você tem sensores que medem pressão arterial, ou você vai fazer um exame de mapa, por exemplo, que vai te monitorar durante um dia. Essas informações são todas registradas na blockchain, né? E elas são criptografadas, lógico, de uma maneira segura e somente através de uma concessão do proprietário da informação, que é você mesmo, seja pela sua própria chave, ou seja por algum outro mecanismo que é fornecido pelo governo, é que essas informações podem ser compartilhadas com hospitais, com médicos ou com qualquer outro interveniente ou parte interessada que queira ter acesso à informação para o seu benefício, lógico, né? Então, esse é um exemplo. Bom, caminhando para a conclusão, a grande inovação da blockchain é a sua capacidade de coordenar nós autônomos em direção à manutenção de uma infraestrutura compartilhada, né? A partir do momento que a gente consegue vislumbrar uma infraestrutura compartilhada, em que você não tem uma entidade central controlando aquilo, aí você faz a pergunta, mas como que isso é gerenciado? Como que isso é controlado? Como que é feita a gestão disso? Essa gestão, gente, ela está distribuída. Assim como a própria informação está distribuída na rede, a gestão também é distribuída, ela faz parte do mecanismo, né? É uma coisa que já está intrínseco, né? Não diria na tecnologia, mas no viés que a tecnologia pode trazer, né? Que é uma gestão distribuída da informação, né? A mistura de economia e tecnologia, a economia está querendo dizer a economia relacionada ao mercado de tokens, nos permite redesenhar estruturas institucionais e, enfim, reconhecer como organizamos virtualmente cada aspecto da sociedade, economia e até mesmo infraestrutura tecnológica, baseada em redes de nós autônomos que são incentivados a colaborar, né? Então, isso gera uma comoção das pessoas e da própria sociedade a participar, né, não só da gestão de como funciona o mecanismo, mas também permite, através dos tokens, as pessoas pensarem no comportamento delas. A gente consegue orientar ou moldar a forma de como as pessoas vão atuar, né, num determinado processo, ou até mesmo na sociedade no geral, simplesmente utilizando meios de compensação dessas pessoas através de tokens ou de qualquer outra coisa, né, que relacionada a essa quantificação de valor que são os tokens. Bom, o que eu tinha para passar de tema era esse mesmo, né? Eu espero que eu tenha atingido o objetivo e consegui transmitir um pouco de como a tecnologia ela pode contribuir de maneira, né, especial para a gestão, né? A gente falou que em muito tempo, eu falei muito rápido para dar tempo, e eu acabei até em alguns momentos atropelando aqui algumas coisas, mas estou aberto à discussão. Eu acredito que isso é um tema que a gente não consegue nem arranhar a superfície, né, em tão pouco tempo, e eu estou disponível, né, junto com o pessoal aqui da Gestão Sem Fronteiras e também através dos links sociais que vocês já devem ter recebido. Qualquer dúvida ou qualquer informação que vocês queiram trocar, eu estou à disposição. César Luiz, queremos agradecer a você pela colaboração e, ao mesmo tempo, dar os parabéns aí pela apresentação. Ficou muito bacana, tá? Antes de terminar este evento, eu gostaria de passar a palavra à nossa mentora, Ana Catarina Lima Silva. Ana. Bom, pessoal, isso aqui foi o primeiro webinar nosso, primeiro evento aqui dentro do nosso grupo aqui do Gestão Sem Fronteiras. Como o Carlos apresentou inicialmente, é um grupo aqui sem fins lucrativos, mas com o objetivo de ter projetos sociais com outras, né, ajudando a gestão de outras instituições sem fins lucrativos, mas ao mesmo tempo para o público em geral, né, essa contribuição também faz parte do nosso DNA de ajudar no entendimento de assuntos que são atuais. Às vezes pode ter outros assuntos com atenção especial em novas abordagens ou coisas novas. E blockchain é um assunto importante que a gente vê. A gente tem um novo
aliás, uma emergência aí de esclarecimento. Esse é um primeiro momento, talvez a gente volte a falar em alguns outros momentos, como o José Luiz falou, a gente nem arranhou a superfície, mas tem uma importância enorme da gente começar a entender a potencialidade, o que é a potencialidade e que isso pode ajudar as empresas e aos cidadãos também. Então, agradeço aqui em nome do grupo todo a participação, a colaboração e vamos seguindo, que tem muita coisa boa que a gente está preparando. Então, é isso. Voltando aqui para o Carlos. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado do evento. Este webinar foi realizado pelo Gestão Sem Fronteiras. Fique atento, em breve comunicaremos a realização de outros eventos de seu interesse. Foi um prazer tê-lo conosco e agradecemos a participação. Um grande abraço a todos e até o próximo evento.